diabólica teoria do em cima do muro. Sabe aquela pessoa que não tem uma definição, a pessoa neutra, a pessoa imparcial? E isso é um grande problema para mim porque vamos olhar, né, em questões bíblicas o que Jesus falava sobre isso. Primeiro que Jesus ele fala, em verdade vos digo. Ele sempre reforça o que ele vai falar. E ele vai e fala sobre a questão do se você fizer um voto, que seu voto seja sim, sim ou não, não. No grego a gente sabe que quando as palavras se repetem, elas querem dar ênfase, né? Por isso que Jesus fala, em verdade vos digo. É, Isaías fala, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías 6, né? Essa ideia de repetir as palavras é como se desse ênfase àquilo que vai ser dito. Então, parafraseando o que Jesus dizia, hoje em dia seria tipo, presta atenção no que eu vou falar, tá? Se conheceres a verdade vos libertará. Então, essa que é a ideia que Jesus está querendo passar. De repetir, né, dar ênfase. Aqui na língua portuguesa a gente tem como que você dá ênfase a alguma coisa. Você coloca em parênteses, você coloca em caixa alta, você faz com que repete as coisas, né? Você fala com a pessoa, presta atenção no que eu vou falar, porque isso daqui é muito importante, você não pode esquecer. Um professor, né, quando quer dar os seus conselhos. Então, Jesus fala, presta atenção no que eu vou falar. Se você fizer um voto, que ele seja sim, sim. Como assim? Você vai estar lá, né? Vamos fazer isso? Vamos. Tem certeza? Sim. Então é como se no meio daquela pergunta ali, no meio daquela resposta tivesse uma pergunta no meio, né? Então, se você fizer um voto, você aceita esse contrato? Sim. Tem certeza? Sim. Por quê? Porque depois não vai ter como voltar atrás. Então, a cultura diabólica em cima do muro, do politicamente correto, faz com que as pessoas não tenham posicionamento sobre nada. Só que isso é tão ruim, porque se você for olhar em questões do investidor, o investidor ele tem aquele risco, né, se ele vai investir em algo que pode dar um certo retorno, só que a certeza é bem pouca. O investidor sempre vai ficar com o pé atrás. Só que agora, se você tem ações, coisas para investir que tem um retorno provável, porque tem estabilidade, te passa uma imagem de confiança, isso muda a história. Imagina você vai fazer uma entrevista de emprego e o cara do RH fala, qualquer coisa nós vamos te ligar. Você acabou de fazer a entrevista. Aí você fica naquele dilema, né? Será que eu compro tal coisa? Porque, quem sabe, né, eu não vou ser contratado e vou ter dinheiro para poder pagar isso. Só que também você não sabe se você não vai ser contratado. Então você fica instável, você não sabe o que você faz, você vai ficar parado e essa questão de ficar parado pode ser prejudicial ao ponto de até te matar. Numa guerra, você vai ser uma pessoa instável que, eu sou neutro aqui. Se você não abole a atitude do outro, normalmente também você mas eu não apoio. Mas espera aí, se o errado você fingiu de besta, é porque talvez você apoie assim. Então, quando alguém me pergunta, né, vamos sair, e ela fala, não sei, não existe aquela coisa de instabilidade que ela vai pensar, não, ela já falou, não sei. Qual que é a primeira pergunta? Qual que é a primeira palavra que aparece? O não. Então eu não sei. Então é muito diabólico esse pensamento de meio do muro, neutro, instabilidade, porque ele não passa confiança nenhuma para quem está do outro lado. E esse que é o problema. Quem sai prejudicado é o outro, não aquele que está indeciso. Então, que nós podemos ter posicionamentos mais firmes, para que não sejamos levados pelo vento, porque quando a pessoa também não tem posicionamento, ela fica variável e a chuva vem, leva para um lado, o vento vem, né, leva para um lado, leva para o outro, igual as ondas. Então, eu sou totalmente contra posicionamentos neutros,
não no sentido já dar uma sentença. Não, eu sou contra aqueles pensamentos daquelas pessoas que não sabem de nada e não sempre é isso, sabe? Ah, eu não sei, talvez não vai dar certo, ah, eu tenho que pensar demais e sei lá o que. Não, eu sou contra esse tipo de pensamento. Agora aquela coisa de tipo, ó, vamos esperar para ver o que a polícia vai falar, vamos esperar para ver o que o juiz vai falar, sabe? Aquela coisa tipo assim, até esse presente momento eu não vou me posicionar, mas a partir de determinada ação eu vou me posicionar. Isso daí não tem problema. É ser, é até ser sábio, né? Para você não agir pelo impulso, não agir pela circunstância. Então, isso não tem um problema. Agora, aquela coisa de, ah, eu não sei, vamos ver, não sei, não tenho certeza, sabe? Aquelas coisas que é enjoativo, é chato, nossa. Então, isso não é uma doutrina bíblica. Saiba você, se você é um cristão, tenha posicionamentos mais firmes, mais decididos, mais concretos, não sejam em cima do muro. Porque a gente sabe, né? Não existe aquela coisa, um pé na igreja, um pé no mundo. Ou tá no mundo ou tá na igreja. Não existe. Se você tá na igreja e tá frequentando o mundo ainda, porque você é pior ainda, porque você é cego, né? Acha que paga as prendas, né? Lá na igreja, que eu peco aqui durante a semana, mas depois eu vou lá e pago os meus pecados. Mal sabe que é pior do que o ateu. Então, meus irmãos, vamos manter essa firmeza, ser pessoas mais decididas,